A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e Deus esteja sempre com vocês, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo like, pela inscrição, por você estar compartilhando, por você estar comentando a respeito do vídeo, por você estar sempre nos acompanhando até o final, porque isso é importante, que você faça todo esse protocolo para nos ajudar a edificar o canal e crescer o canal em nome do Senhor Jesus. Ok? Muito obrigado mesmo de todo o nosso coração. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o crescimento assustador dos falsos profetas. Eles já haviam sido anunciados através do Senhor Jesus que nos últimos dias eles apareceriam, eles se multiplicariam. Por que é que eles estão se multiplicando tão rapidamente e vai continuar se multiplicando? Porque a igreja tem consentido muitas coisas. Nós temos que entender que para ser um obreiro, para ser um pastor, um líder espiritual, né, você tem que entender que ele tem que passar por um exame, por um crivo, entendeu? Tem que ser examinado e tem que ter algumas qualificações. Uma parte da igreja está se esquecendo disso, estão elegendo ou consagrando, né, por assim dizer, pessoas sem qualificações nenhuma, diga-se de passagem, pessoas sem comprometimento nenhum com o chamado, só para se amostrarem, querem assumir púlpitos, mas eles não assumem púlpito se a igreja não te der um aval. É necessário que você entenda que para a pessoa ser um obreiro, ele tem que visitar a cartilha do obreiro que está na Bíblia. E onde é que está a cartilha do obreiro? Em 1 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz claramente ali, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E é realmente uma excelente coisa. Porém, ele que deseja essa excelente coisa, que é o ministério, ele tem que ter algumas qualificações, como, por exemplo, ser esposo de uma só mulher, ser hospitaleiro, ter fé, na verdade, ser fiel na casa do Senhor. Então, essas qualificações, uma parte da igreja está esquecendo. Não podemos nos esquecer como foi a eleição dos 12. Vieram com alguns carrapichos, como eu e você, vieram. Mas aos poucos o Senhor foi tirando os carrapichos. Hoje é o contrário. As pessoas são limpas, depois os carrapichos da vaidade vai entrando, os carrapichos do amor a mamon vai entrando, e aí vão se tornando falsos doutores, falsos profetas, porque começam a se amar e amar o que o púlpito lhe oferece. O púlpito é um lugar muito arriscado, é um lugar de glória? É, mas é um lugar arriscado, aonde você é ovacionado, aonde você é o centro, muitas vezes, da atenção, abaixo, claro, do Senhor Jesus. E se você não tiver o devido cuidado, você se deixa e vai descer. E é o que tem acontecido com muitos que foram chamados para ser um excelente obreiro, mas no meio do caminho estão se perdendo. E por que estão se perdendo? Porque a igreja também consente em que ele se envaideça, em que ele ache que é o dono da igreja, em que ele possa sentir que é o tal. Então a igreja vai aceitando esse tipo de comportamento, essa mudança que o obreiro sofre, e aí ele vai crescendo e vai se tornando os falsos profetas, porque a palavra de Deus diz que eles saíram do nosso meio, mas eles não são totalmente culpados, porque se a igreja o repudiasse desde o início, se a igreja fosse para cima deles desde o início, eles não estariam crescendo do jeito que estão. A igreja tem autoridade, o cristão tem autoridade sim de repreender os falsos profetas, mas para isso ela tem que estar examinando quem ela vai eleger como obreiro, como pastor, como aquele líder espiritual. Você tem essa responsabilidade como igreja. Para você fazer a coisa direita, você tem que examinar as escrituras e comparar a vida do candidato ao pastorado, né, com o que a cartilha fala. E essas qualidades de hospitaleiro, de amar o próximo, de
de cuidar bem da obra, de ser esposo de uma só mulher, de ter um bom testemunho daqueles que estão de fora, de ter fé. Então essas qualificações são essenciais, são fundamentais. A igreja não pode esquecer disso. Então vamos ter mais cuidado com aqueles que querem assumir o púlpito, querem ser obreiro. E você, igreja, é responsável. O Senhor vai chamar você que faz parte da igreja a responsabilidade, porque o Senhor não mudou. A Bíblia diz, eu, Senhor, não mudo, ok? E o julgamento vai começar pelos dentro de casa. Então façamos a coisa certa para que Deus se agrade de cada um de nós, tá bom? Fica de olho, viu? Não elege falsos profetas e vai tendo cuidado com aqueles que querem assumir os nossos púlpitos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você continue conosco, nos colocando aí no seu coração, nas suas orações, para que nós possamos continuar edificando as suas vidas, ok?